Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar onde nós estudamos a palavra de Deus e os ensinamentos, a respeito do mundo espiritual. E hoje nós temos um assunto muito importante que é sobre o reino de Deus, Onde está o reino de Deus? E qual a importância do reino de Deus para o nosso conhecimento? Amém? Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Amém? No versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, se a tua Bíblia é uma Bíblia que a edição dela é revista e corrigida, ou uma nova versão internacional, você vai encontrar o reino de Deus está entre vós, aqui no versículo 21. Se a tua Bíblia é uma edição revista e atualizada, você vai ter provavelmente esse mesmo versículo com a seguinte tradução: porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, eu queria começar dizendo o seguinte: isso daí, existem discussões acaloradas entre os estudiosos, os doutores em interpretação, dizendo, não, o certo é entre vós, ou não, outros falam assim, não, o certo é dentro de vós, Mas se você perceber bem, o que Jesus está revelando, isso transcende o fato de estar dentro de vós, porque o que ele fala é que o reino de Deus, isso é o mais importante. Então estou lendo Lucas 17, Novo Testamento, no versículo 20, ele fala assim: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, a tradução dentro de vós ou entre vós, isso significa que o reino de Deus, ele não é com aparência exterior. O reino de Deus, ele é interior. E aí nós começamos a ter um ensinamento mais adequado do que, na verdade, é a preocupação da Bíblia, de nos ensinar. Muito bem. Por que a gente fala que é interior? Muitas pessoas, assim, os judeus esperavam que o reino de Deus fosse com sinais externos, E muitas pessoas querem sinais externos, E o que acontece é que quando uma pessoa busca isso, ele na verdade ele cai num lugar comum chamado religiosidade, Então ele julga pela aparência externa o que é o valor da pessoa na fé, a sua comunhão com Deus, quando na verdade nós temos que nos preocupar com o nosso interior. Eu vou te mostrar isso lendo Mateus, capítulo 23. Queria convidar você para ir lá também, Todo o Novo Testamento. Quando Jesus ele fala com os fariseus, e ele acaba falando, dando uma mensagem dura, bem dura. Ele fala assim, eu estou lendo Mateus 23, 25, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, injustiça, de pecado, Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Numa linguagem figurada, Jesus está ensinando eles a primeiro olhar para dentro de si. Olhar para dentro de si, porque o reino de Deus está dentro de nós, porque o reino de Deus é espiritual. Então ele pode estar entre nós, dentro de nós, ele é espiritual. Nós entramos no reino de Deus e o reino de Deus entra em nós, porque é uma coisa espiritual, não é uma coisa de aparência exterior. No versículo 27, ele faz uma advertência bem séria. Ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então, Deus, ele enxerga o nosso interior, o nosso coração. Nós devemos nos preocupar, não é, com o reino de Deus no nosso interior, dentro do nosso coração, amém? Quando nós falamos em reino, é óbvio que nós falamos em rei, né? O reino implica em ter um rei. E esse rei, ele vai morar no reino, não é? Onde mora esse rei? Eu queria que você abrisse sua Bíblia ainda no Novo Testamento, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você vê que a habitação de Deus, ou seja, o Rei, ele habita dentro de nós. Então você pode perceber que nós precisamos nos preocupar não com o exterior, para que as pessoas vejam, mas com o nosso interior. Né? Porque é fácil, né? Que Jesus ele fala, um túmulo caiado, ele é bonito por fora, pintadinho, bonitinho, mas por dentro é podre. Então nós temos que cuidar disso, nós temos que nos examinar, nós temos que buscar a Escritura Sagrada e trazê-la para o nosso coração, para que haja uma limpeza. Esse mesmo 1 Coríntios capítulo agora 6, versículo 19, queria convidar você também para ler, está escrito assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Amém? Então, por isso que a tradução dentro de vós, né, não está errada, e nem a tradução entre vós, porque o reino de Deus como uma coisa espiritual está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos aqueles que aceitam Jesus e que permitem que Jesus venha habitar dentro do seu coração. Então ali vem o Rei, né? Jesus é o Rei. E aqui fala então, olha, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus faz morada em nosso corpo, amém? E qual a importância de saber isso, não é? Você sabe que é do trono de Deus que vem o poder de Deus. E para nós buscarmos esse poder, não é? É comum, por exemplo, as pessoas no momento de aflição, né? Eu recebo muitas ligações de pessoas pedindo oração, nós oramos, fazemos campanha, pessoas que estão passando momentos dificílimos, não é? Momentos críticos, não é? Mas o que traz a presença do poder de Deus é a nossa fé. Não é? E a fé é individual. Né? A fé, muitas pessoas falam assim, olha, minha fé é pequena, ou não, olha, eu tenho uma grande fé. Mas não é o tamanho da fé. O que ela precisa é estar firmada na palavra. A fé, ela pode ser pequena e pode ser grande. A fé pequena tem o mesmo poder de realizar aquilo que nós precisamos do que uma fé que, teoricamente, nós achamos que é uma fé enorme, não é? Aliás, a fé também é um dom do Espírito Santo. Então tem a fé nossa e tem fé como dom. Mas essa fé que nós precisamos na nossa vida, ela não precisa ser grande. Você pode estar estranhando isso e pensando, mas com uma fé pequena eu não consigo fazer coisas, né? Não, você precisa ter uma fé viva. E uma fé viva, ela é aquela que é firmada na palavra de Deus. Qualquer outro tipo, né, de fé firmada em qualquer outra coisa não é uma fé que tenha vida, uma fé que tenha poder. Então, quando fala vida, é uma fé poderosa, uma fé que tenha poder. Então, fé viva é uma fé que tem poder. E ela tem poder porque ela está firmada na palavra de Deus. Não importa o tamanho. Jesus, ele fala isso, né, lá em Mateus, capítulo 17, quando ele conta, olha só, ainda no Novo Testamento, né? Mateus capítulo 17, versículo 20. Está escrito assim: Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, olha só,
Um grão de mostarda, eu não sei se você já viu um grão de mostarda. É muito pequeno, muito pequeno. Lá na igreja, né, muitos irmãos, né, um presbítero levou um grão de mostarda, é muito pequeno, muito pequeno. Então Jesus, quando ele fala, por causa, olha só, e Jesus lhe disse, porque eles não puderam fazer, por causa da vossa pouca fé. Porque se em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e há de passar, olha só, para outro lado, né? E há de passar, e nada vos será impossível. Você vê que o sentido que Jesus fala não é o sentido do tamanho da fé, mas de uma fé que funcione, de uma fé que está firmada na palavra. Quando ele fala assim, da vossa pouca fé, e depois ele fala, se tivesse a fé de um tamanho de uma grão de mostarda, que é uma fé pequena, mas desde que ela fosse uma fé viva, uma fé ativa, tudo seria possível. Né? Ele fala, você diria a este monte, passa daqui para colar. Né? Então imagina você falar para o monte, passa daqui para lá, e ele obedecer, né? Você conseguir realizar isso. Então você vê que essa semente de fé, né? Ela é pequena, ela pode ser pequena, mas ela tem que ser viva. E ela tem que ser firmada na palavra de Deus. Quando Jesus ele fala lá em Mateus, ele está falando de construir a casa sobre a rocha. Né? Então, Mateus capítulo 7, versículo 24, ele também dá uma instrução para os seus discípulos. Ele fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, né? Assemelhá-lo-ei, né? Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E foi grande a sua queda. Né? Então, essa casa que Jesus fala é a nossa vida. Né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós praticamos, a nossa fé se torna viva. Então ela pode ser pequena, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas ela vai ter poder. Né? Agora, é preciso, né, que a gente entenda que a fé, ela vem pela palavra. Não é? Quando você edifica a tua casa sobre a rocha, quer dizer o seguinte, você edifica a tua vida espiritual na palavra de Deus. A rocha é Jesus Cristo e Jesus Cristo é a palavra. Então, como Jesus Cristo é a palavra, e ele também é a rocha, significa que a nossa fé ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, né? Um texto também bem conhecido no Novo Testamento, versículo 17, né? Está escrito assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que vai trazer uma fé viva, uma fé que do tamanho de um grão de mostarda tem um poder incrível, não é? Então ela não vai depender do seu tamanho, ela depende de você estar ouvindo a palavra, de você estar firmado na palavra. Olha só, de sorte, né, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, não é pela palavra de mais ninguém, é pela palavra de Deus. E quando nós falamos, né, da palavra de Deus, né, a gente fala, poxa, mas Jesus falou, aquele que ouve minhas palavras e as pratica, não é? Tiago, ele fala, lá no livro de Tiago, no Novo Testamento ainda, um pouco mais para o final da Bíblia, lá Tiago capítulo 1, versículo 22, fala assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Quer dizer o seguinte, você ouve a palavra de Deus, né? Você sabe o que você deve fazer. Como se constrói uma casa sobre a rocha? Praticando o que a palavra fala. Então, nós precisamos orar, nós precisamos praticar o jejum, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos meditar na palavra. Assim, nós edificamos a nossa casa. Né? E para terminar, né, só para você entender o conceito
de fé, né? Que fé é uma coisa espiritual e que o reino de Deus, ele está dentro de nós e é do reino de Deus, é da palavra de Deus, é do poder do Espírito Santo, da revelação de Deus que nós somos fortalecidos na fé. Eu queria ler com você um texto, agora sim, no Velho Testamento, lá em Gênesis, para você ter uma ideia de que esse reino é no interior nosso, né? Como a gente é o tema desse grupo familiar. Se você ver lá em Gênesis capítulo 12, né, versículo 1, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai. Olha só, para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei era no futuro, né? Ele nem tinha mostrado. E nós aprendemos, né, até nós com o professor nosso, né, Nessim, lá quando ele ensina a respeito da língua hebraica, né, que quando a gente vai ler esse texto no hebraico, está escrito assim: sai para ti, né, dando a intenção de que Abrão ia fazer uma viagem, mas não era do lado de fora, mas para dentro dele mesmo. Ele teria que buscar a fé. Você vê que quando você fala, né, que nós não devemos ter ídolos, né, devemos ter imagens, porque ela fica do lado de fora e Deus, ele está do lado de dentro. Então ele quer estar do lado de dentro da nossa vida. Abraão, ele foi instruído por Deus a sair para ti, né? Mas sair, aí sim, olha, seria assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te para ti, não é? Porque agora você vai se encontrar, agora você vai encontrar comigo. Mas como vai encontrar com Deus? Dentro dele. Então, sai-te para ti, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Foi assim que Abraão teve contato com Deus, quando ele buscou Deus dentro dele. O reino de Deus, ele sempre está no nosso interior, né? Quando nós buscamos a Deus, quando o Senhor Jesus, que é o rei, né? Jesus é o rei dos reis, não é? Para existir um reino tem que ter um rei. Quando Jesus vem habitar em nosso coração, quando nós convidamos Jesus Cristo e entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, né? E declaramos que só Ele é o nosso Deus, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Quando nós fazemos isso, então Ele vem morar. Então o Rei vem morar no seu reino. E é um reino espiritual dentro do nosso coração. É importante, né? Você vê que quando Deus fala para Abraão, né, dá essa instrução para ele sair, né? Para que com certeza Deus ia se revelar dentro dele, ele ia encontrar Deus dentro dele, né? Quando se fala de Abraão, né, a importância do reino de Deus, né, é que Abraão é o nosso pai na fé. Romanos, capítulo 4, para encerrar, está escrito assim: e recebeu, está falando de Abraão, tá? E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Eu estou lendo isso em Romanos capítulo 4, e o título é Abrão foi justificado pela fé. Então aqui está falando do pai da fé, do nosso modelo de fé, o Abraão. Amém? Então, que você tenha entendido e que o reino de Deus, né, esteja dentro de você e que a nossa fé seja alicerçada no reino de Deus, que nós que somos o templo de Deus, que a nossa casa, né, que a nossa morada de Deus seja alicerçada com a prática da palavra, né, e que quando nós precisarmos buscar fé, nós a encontremos dentro do nosso coração. Amém? Nós tenhamos a certeza, a absoluta certeza, de que Deus está conosco e que tudo aquilo que nós precisamos, o poder para alcançar, né, está dentro de nós. Ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Não é? Esse grão de mostarda alicerçado na palavra de Deus, e só na palavra de Deus essa semente vai germinar, vai frutificar, aí sim, aí nós alcançamos, nós temos segurança. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai,
Alcance todas as vidas que nesse momento, meu Pai, estiverem passando por momentos de aflição. Alcance todos aqueles que estejam clamando o Teu nome, aqueles que estão precisando de um socorro urgente, de uma providência, meu Pai. Pelo poder da Tua palavra e do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Alcança todas as vidas pela Tua graça e misericórdia. Pai, nós continuamos orando pelas nossas autoridades, quer sejam federais, estaduais, municipais, pelas autoridades constituídas, por aqueles que estão trabalhando nesse momento nos hospitais, nos postos policiais, nos bombeiros, em todas as áreas, meu Pai. Guarda-os em nome de Jesus Cristo. E que cada pessoa que ouvir essa mensagem, meu Pai, seja edificada através da Tua palavra e que prepare o seu coração como templo de Deus, a Tua morada, e que o Teu reino esteja dentro de cada um que ouvir essa mensagem, meu Pai, se traduzindo, se manifestando por sinais, prodígios e maravilhas, provenientes de uma fé que flui do nosso interior, do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, fala amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, né? Uma boa noite e até o próximo domingo, às 10 horas da manhã, em mais um culto virtual. Em nome de Jesus.